O plano do pai era criar novos filhos, mas isto não poderia ser feito no reino, já que os que ali estavam já tinham conhecimento do que era mal. Eles presenciaram as ações de maldade de Israel e demais anjos, foram seduzidos por eles, mas escolheram segundo seu livre-arbítrio a seguir o caminho do amor, obedecendo o pai e se mantendo como irmãos. Ao passo que os rebeldes escolheram o caminho da maldade, serem soberbos, dominantes e gananciosos, desobedecendo o pai e se separando da família e querendo tomar o reino à força. Então, se o pai criasse novos anjos no reino, como os mesmos seriam inocentes, poderiam se corromper ao verem os caídos aqui neste mundo, e isto geraria dúvidas e questionamentos em suas mentes, do porquê eles foram expulsos, se o intuito deles era certo, etc., o que geraria mais rebeldia em um ciclo sem fim. É por isso que o pai decide criá-lo aqui, neste mundo. Então ele, acompanhado pelo Messias, cria Adão, o último anjo, formado do pó da terra e animado com o sopro de vida do pai, o qual, semelhante aos seus irmãos, era um ser de corpo perfeito, imortal, glorificado, e lhe entrega o Éden, uma extensão do reino, com todos os animais para sua companhia, frutos para se deleitar e demais maravilhas presentes no reino. E disse o pai: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O pai, assim como fizera antes com seus filhos, determina Adão percorrer e conhecer sua morada, mas deixando um único aviso, para não comer do fruto do conhecimento do bem e mal, caso contrário morreria. Além disso, o pai encarregou as duas testemunhas de auxiliar e ensinar Adão acerca das seduções dos caídos, de modo que Adão, ensinado pelos dois anjos, não se deixava enganar pelos caídos. Tanto o pai como o Messias, as duas testemunhas e demais anjos sempre vinham conversar com Adão, e sempre o alertavam para não se deixar seduzir pelos caídos que aqui estavam, pois estes sempre vinham seduzir Adão a desobedecer ao pai, assim como fizeram no reino. Israel e os demais caídos sempre planejavam um jeito de seduzir Adão, até ao ponto de Azazel se transfigurar como outro ser, de longos cabelos, aparência afeminada e traços delicados, a chamada Lilith, o qual se apresentou a Adão como sendo uma nova criatura do pai, sua companheira, a princípio deixando Adão confuso, mas ele não se deixou enganar, e clamando ao pai, este envia as duas testemunhas, os quais subjugam Azazel e revelam a Adão quem realmente era Lilith, e advertindo Adão para não se deixar enganar pelos caídos, pois são cheios de truques. Vendo Adão só, o pai decide criar-lhe uma companhia, e agora diferente da criação dos anjos, os quais foram feitos a partir do pó da terra. Desta vez o pai adormece Adão e, retirando parte de sua costela, molda um corpo, e soprando vida cria Eva, feita a partir de Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E da mesma forma que o Messias e as duas testemunhas ensinaram a Adão acerca dos caídos, o mesmo fazem a Eva, a instruindo e alertando para as seduções e maldade dos caídos, para não se deixar enganar. Israel se aproveita que em certa ocasião Eva estava sozinha e decide seduzi-la, se utilizando de uma serpente, a qual ele manipula como uma marionete, dando a entender que ela falava, quando na realidade era o próprio Israel, o qual seduz Eva para comer do fruto, e que assim seria como o pai, teria o saber, o conhecimento. Possivelmente em sua inocência Eva acreditava que não seria enganada pelos caídos tendo tal saber. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque o pai sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como ele, sabendo o bem e o mal. Eva se deixa enganar e come o fruto, sua mente então passa a compreender o que é certo e errado, ela então corre para Adão, o qual em choque acaba comendo do fruto, tendo assim sua mente também aberta, o que foi um erro. Adão tinha plena confiança em Eva, ao ponto de desobedecer a ordem do pai, causando assim o seu primeiro pecado. O fruto não os tornou mal, como muitos imaginam, somente os fez ter discernimento do que é certo e errado, tanto que ambos tentaram se esconder do pai, pois sua mente passou a saber o que era vergonha e culpa, devido à desobediência que causaram, bem como demais sentimentos e emoções. Foi por isso que Israel disse a Eva que sereis como o pai, pois teriam um conhecimento do que é mal e bom. O pai tem tal conhecimento, ele sabe o que é o mal, somente não o pratica e nem procede dele mal algum, pois ele sabe através da sua infinita sabedoria que o caminho do mal só leva à destruição, divisão e pecado, o que é totalmente oposto à sua natureza e de seu reino perfeito. E como o pai os havia alertado, que caso comessem do fruto morreriam, essa morte foi uma morte espiritual, seus corpos que antes eram de anjos, espiritual, perfeito e glorificado,
deu lugar a um corpo físico carnal, com órgãos, os quais necessitavam comer, respirar, bem como era susceptível a dores, emoções e sensações físicas, e por fim a morte do corpo, surgindo assim o ser humano, descendente de anjo mas renascido em pecado através da carne. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens por isso que todos pecaram. E como haviam desobedecido ao Pai logo não podiam estar em sua presença, já que o pecado e o corpo carnal não podem participar do reino, pois são de naturezas opostas, eram um corpo mortal, no novo mundo a morte era necessária, já que o reino de pecado e opressão dos caídos, não poderia ser eterno, caso contrário os seres humanos não dariam valor à vida, não buscariam o Pai e seu reino, mas viveriam eternamente aqui praticando o pecado e satisfazendo os desejos dos caídos. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Éden foi tomado, e não puderam mais ver os anjos, o Messias e nem o Pai, pois agora sua natureza era totalmente oposta, ficando preso com os demais caídos nessa dimensão material e restando apenas a comunicação com o Pai somente pelo entendimento. O mundo que antes era perfeito agora se tornou um mundo físico e carnal, tudo se modificou, tudo passou a ser físico, as plantas, animais, frutos, bem como o surgimento da noite, o frio, calor, dor, sensações, etc. E todo este mundo agora material foi entregue a Israel e seus anjos durante 6.000 anos, para que pudesse criar seu tão sonhado reino, o qual não pôde ser concretizado no reino celestial. Israel e os demais anjos festejaram a vitória que tiveram, pois haviam conseguido enganar Adão e Eva, os levando a desobedecerem ao Pai, assim como fizeram no reino com os caídos rebeldes. Tamanha foi a comemoração que todos os caídos fizeram um enorme bacanal, e como tinham desprezo pela criação do Pai, eles mataram vários animais, pois sentiam prazer ao ver sangue derramado, bem como vidas sendo tiradas, assim quando viram Adão e Eva perdendo toda a sua glória e se tornando seres inferiores. Azazel despedaça vários animais, e se cobre com eles, coloca uma cabeça de bode, pernas, se tornando uma figura grotesca. Esta figura ficou conhecida como Bafomede, que é o próprio Azazel quando se ornou com pedaços de animais. O novo reino despertava o fascínio de Israel, a sensação de poder matar os animais, derramar sangue, o sofrimento, a dor, e até pelos órgãos sexuais, que tantos animais, Adão e Eva passaram a ter, cativou a mente perversa de Israel, tanto que o mesmo simulou o ato sexual com Azazel, através de um tipo de obelisco, uma forma de zombar do método de procriação. Veja que há muita representação de obeliscos em diversas culturas antigas. É por isso que vemos monumentos de obeliscos em praças e grandes cidades. Perceba também que tais obeliscos têm em sua base um formato oval, simbolizando a vulva feminina, remetendo os dois ao ato sexual, o falo dentro da vulva, representando o bacanal realizado pelos caídos, ao nascimento do ser carnal, ser este que seria refém do pecado e dos caídos, já que este mundo agora era propriedade dos mesmos. Este bacanal realizado pelos caídos é que deu origem ao carnaval moderno. Note que as fantasias ornadas com penas, e remetendo a animais e monstros faz referência às fantasias de animais mortos usados pelos caídos, bem como as bestas que se transformaram, além é claro de toda a sexualização contida no carnaval, remetendo à fornicação realizada pelos caídos durante o bacanal, a festa da carne, para comemorar a morte do ser perfeito para o renascimento do ser carnal e mortal.